3 de setembro de 2015, quinta-feira, iniciamos mais uma edição do programa Atualidades pela Mater Dei FM e também pela TV Estância. Fique conosco até meio-dia, com certeza valerá a pena. Novamente hoje participa conosco Erinete Doiani. Bom dia, Erinete. Bom dia, Padre Gilberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Mater Dei FM. Bom dia também a você que nos acompanha através da TV Estância. E como de costume, também nesta quinta-feira não poderia deixar de ser diferente. Teremos brindes para o nosso ouvinte, o nosso internauta. E hoje, Erinete, são 2 prêmios. Fala um pouquinho a respeito deles. São 2 prêmios, Padre Gilberto. Para você que nos ouve, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, patrocínio da Sagrada Face, artigos religiosos. E para você também hoje, são 2 brindes, como disse Padre Gilberto, um texto lindíssimo de São Bento. Para você que nos acompanha através da TV Estância, no momento certo você pode olhar e ver. É lindo esse texto. Para você que nos escuta, eu vou descrevê-lo. Esse texto, ele tem as dezenas, em cada continha da dezena desse texto contém a oração, a medalha de São Bento contendo a oração de São Bento. Então, é lindo demais. Esse texto você pode adquirir no escritório paroquial da paróquia São Sebastião. E a Bíblia Sagrada, que é patrocínio da Sagrada Face. Padre. Deixando bem claro, Erinete, que serão 2 ouvintes contemplados. Um levará a Bíblia e o outro o terço de São Bento. Erinete, relembra aí o telefone Mater Dei. Na segunda parte o ouvinte vai ligar, vai falar ao vivo conosco e vai deixar o nome para concorrer. Então, na segunda parte do programa, você ligando, concorrendo a 2 brindes. Cada ouvinte levará um brinde. E o telefone é fácil, 3351-7985. Esse é o telefone da Mater Dei FM. Erinete, já estamos em setembro, 3 de setembro, e esse mês na igreja é dedicado a quê mesmo? Ao mês da Bíblia, Padre Gilberto. O mês da Bíblia, Palavra de Deus. Então esse será o tema dessa edição do programa Atualidades. E o texto de referência será o Catecismo da Igreja Católica. Você que nos ouve agora pela Mater Dei, se tem aí o Catecismo, a partir do número 101, ele vai falar justamente a respeito da Sagrada Escritura. 101 do Catecismo da Igreja Católica. Erinete. Palavra única da Sagrada Escritura. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhante à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Cristo, portanto, é a palavra única da Sagrada Escritura. Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, quando lemos a Escritura, estamos entrando em comunhão com o próprio Cristo. Relembremos a famosa frase de São Jerônimo, que celebramos no dia 30 de setembro, por isso setembro é o mês da Bíblia. Ele dizia: ignorar as Escrituras significa ignorar o próprio Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Por isso não ignoremos as Escrituras. Tenhamos intimidade com a palavra de Deus, porque assim sendo teremos intimidade com o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. E aqui temos uma citação de Santo Agostinho que diz: lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus, que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que,
Sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então Santo Agostinho nos explica que Jesus é a palavra de Deus. Portanto, quando lemos a palavra de Deus, é o próprio Jesus que estamos encontrando e acolhendo na nossa vida. Por esse motivo, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Nós nos alimentamos de Cristo Palavra. É a mesa da palavra na celebração da missa, na Eucaristia. E depois nos alimentamos do mesmo Jesus no sacramento, na Eucaristia. E a Igreja venera essa mesma presença de Jesus, tanto na palavra proclamada, quanto na Eucaristia. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. A palavra de Deus é alimento, é força para a nossa caminhada. A palavra de Deus nos educa, corrige, aponta caminhos. Se nós de fato nos deixamos iluminar pela palavra de Deus, estaremos no caminho certo, o caminho da vida plena, o caminho da salvação. Nós temos nossa consciência, esse espaço sagrado dentro de nós, no qual nos comunicamos conosco mesmo, interpretamos a vida, entendemos os acontecimentos, tomamos as decisões. Por isso somos convidados a deixar com que a palavra de Deus ilumine a nossa consciência, para que nossas escolhas sejam de acordo com o plano de Deus para conosco. Iluminados pela palavra de Deus, poderemos sim discernir melhor a vida, seus acontecimentos, para que tomemos decisões acertadas, de acordo com aquilo que o próprio Deus nos propõe. Deus é o amor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Portanto, Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ela foi escrita, inspirada pelo próprio Deus. Essa é a nossa fé, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Você sabe que nós temos o Antigo Testamento, 46 livros, antes da vinda de Jesus a esse mundo. E depois o Novo Testamento, 27 livros, a partir da vinda de Jesus a este mundo. Temos, portanto, um total de 73 livros inspirados por Deus, que compõem a Bíblia, a Sagrada Escritura. A própria palavra Bíblia significa coleção de livros. Você sabe que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de 73 livros inspirados por Deus. E como vimos, Jesus é a palavra de Deus, é a palavra presente em toda a Escritura. Portanto, acolher a Escritura significa acolher o próprio Jesus na vida. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados
na redação dos livros sagrados. Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar de suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Portanto, Deus se serviu do agiógrafo. Quem é o agiógrafo? Agiógrafo é o escritor que, inspirado por Deus, escreveu a Bíblia. Mas não foi um único escritor humano, foram diversos escritores, diversos grupos, que ao longo de aproximadamente 1000 anos, inspirados por Deus, escreveram as Sagradas Escrituras. E essa é a nossa fé. Esses agiógrafos, escritores sagrados, inspirados por Deus, escreveram apenas aquilo que o próprio Deus queria comunicar a nós, ao seu povo. E o catecismo confirma isso, né? Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados afirmam deve ter tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam e ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada na Sagrada Escritura. Portanto, a Sagrada Escritura para nós é um ponto imprescindível de referência para a nossa fé. É a partir das Escrituras e também do ensinamento da Igreja que nós vamos aprendendo a seguir Jesus. Vamos aprendendo a viver de acordo com a proposta que o próprio Deus nos faz. E todos os anos a Igreja, em setembro, nos relembra da importância da Palavra de Deus. Por isso dedica este mês a ela, a Palavra, para que nós tenhamos maior intimidade com ela, nos alimentemos dela. Como já falamos outras vezes, se a cada dia nós ao menos lêssemos o Evangelho, a leitura do dia, o Salmo, daquele dia litúrgico, seria já uma grande fonte de alimento para a nossa fé. E hoje não é difícil, nós temos aí as liturgias diárias que trazem as leituras do dia, na internet, tantos sites católicos trazem as leituras do dia. É muito simples hoje ter acesso à liturgia do dia. Mesmo que você não possa participar da missa naquele dia de semana, por exemplo, você pode, em comunhão com a igreja, ler a leitura, o salmo, o evangelho do dia e se alimentar dessa palavra de Deus. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Portanto, a Bíblia não é simplesmente um livro ou uma coleção de livros, mas é a própria palavra de Deus. É o próprio Jesus, palavra de Deus, que nos alimenta, ilumina, nos fortalece na nossa caminhada. Por isso a importância da palavra de Deus. Como já vimos aqui no próprio catecismo, a Igreja venera estas duas presenças de Jesus, na palavra e no sacramento, na Eucaristia. Quando participamos da missa, nos alimentamos de Jesus na palavra, que nos exorta, nos aponta caminhos, nos provoca também um exame de consciência. E depois nos alimentamos de Jesus no sacramento, na Eucaristia. E o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia para ser escrita, ele também nos ensina a interpretá-la. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens.
Para bem interpretar a Escritura é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Isso é muito importante. Nós devemos invocar o Espírito Santo, que nos ajude a entender a Escritura. E como falamos, Deus contou com a colaboração de muitos escritores humanos para compor a Bíblia. Por isso, nós temos que estar conscientes de que a cultura daquele tempo, a cultura da época, o jeito de viver, de entender o mundo, influenciou a escrita da Sagrada Escritura. Por isso a Igreja nos ensina como interpretar a Bíblia, as passagens, para que, levando em conta o aspecto cultural e humano de quem escreveu, nós possamos perceber naquela passagem, naquele texto, o que Deus de fato está querendo nos dizer. Por isso que não podemos interpretar tudo ao pé da letra, porque não seríamos fiéis àquilo que o próprio Deus inspirou através do escritor sagrado, porque temos que levar em conta a mentalidade da época, a cultura, os recursos da época. A Bíblia foi escrita num mundo totalmente diferente do nosso. Por isso, nós contamos com a Igreja, que nos ensina a interpretá-la corretamente, iluminada pelo Espírito Santo. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles. Os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então correntes, de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Portanto, como já falamos, ao interpretar a Bíblia, temos que levar em conta todas estas situações. E o Espírito Santo é fundamental. Ele nos ilumina a Igreja, para que a Igreja de fato interprete de maneira autêntica a Bíblia, palavra de Deus. Mas já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o interior, e sem o qual a Escritura permaneceria a letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. O primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Portanto, Jesus é o centro da Sagrada Escritura, como já falamos. Levar isso em consideração. O Antigo Testamento aponta para Jesus que virá. O Novo Testamento mostra o Jesus que já veio. Portanto, Jesus dá a unidade a toda a Escritura. E nós relemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, da vinda de Jesus. O segundo elemento aí para uma interpretação correta da Bíblia é ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Consoante um adágio dos padres, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Portanto, nós temos a ajuda
da igreja para interpretar a Bíblia. Não é que cada um interpreta do seu próprio modo, não. A igreja nos ensina a interpretá-la, inspirada pelo Espírito Santo e também contando com os estudos bíblicos. Muita gente na igreja, teólogos, exegetas, hemeneutas, estudam profundamente a Bíblia, iluminados pelo Espírito Santo, nos ensinam a interpretá-la. Portanto, nós temos essa unidade. É a igreja que nos interpreta a Bíblia, que nos ensina a entendê-la de maneira correta. E o terceiro elemento, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Essa coesão, esse ponto de unidade, que é o próprio Jesus, apontado no Antigo Testamento como aquele que viria, e já também no Novo Testamento, aquele que veio. Portanto, a Escritura tem uma unidade, e essa unidade se dá justamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é muito importante estar em comunhão com a igreja, na hora de entender, de interpretar a Bíblia. Por isso que na missa o padre faz a homilia, onde ele explica o sentido daquela leitura, daquele evangelho, daquele salmo do dia, para que nós possamos entender realmente o que Deus está nos dizendo pela sua palavra. Se você tem alguma dúvida quanto à interpretação da Bíblia, procure alguém mais experiente, um catequista, um membro da comunidade, ou o próprio sacerdote, ou uma religiosa, um religioso, que vai te ajudar a entender aquela passagem. E também na missa, preste atenção na homilia feita pelo sacerdote. O sacerdote vai te ajudar também a entender e a viver a palavra de Deus. Já são 11 horas e 32 minutos, Erinete. Relembre aos ouvintes, aos internautas, os prêmios do programa de hoje. Olha só, né, Padre Gilberto? 11 horas e 32 minutos. E você pode participar da segunda parte do programa e ser você o ganhador de uma Bíblia Sagrada, patrocínio da Sagrada Face. Para participar é fácil, você pode estar ligando o telefone 3351-7985, falando ao vivo conosco através da Rádio Mater Dei. E também o segundo prêmio, que teremos aí um segundo ganhador, um prêmio lindo, bonito demais, por sinal, para quem é devoto de São Bento. Olha só, cada pontinha desse terço contém uma medalha de São Bento com a oração dele. E também tem uma pedra aqui verde, quase um verde esmeralda, que é pedra mesmo. E você pode adquirir esse terço no escritório paroquial da paróquia de São Sebastião. Lindo demais, os dois brindes são muito bonitos. E esperamos a sua participação, então, pelo telefone 3351-7985. 11 horas 33 minutos, faremos agora a pausa, ouviremos pelo rádio a música, o apoio cultural e daqui a pouquinho retornaremos. E também pela TV Estância, daqui a pouquinho retornaremos com a segunda parte do programa Atualidades. Fica aí, já voltamos. 11 horas 46 minutos, você está na Mater Dei e na TV Estância nessa quinta-feira, 3 de setembro. E agora, Erinete, chegou o momento do ouvinte ligar e falar ao vivo conosco. Confirme aí os prêmios do telefone, Erinete. Os prêmios são uma Bíblia Sagrada, Sagrada Escritura, na tradução da Ave Maria, patrocínio da Sagrada Face. E um terço belíssimo, lindo mesmo, e para você que é devoto de São Bento, não pode perder, né? Então, 2 ganhadores hoje, um brinde da Sagrada Face e esse terço aqui como brinde do escritório paroquial da paróquia São Sebastião. E para você participar é fácil, o telefone 3351-7985, falando conosco ao vivo. E nós já temos a primeira ligação no ar. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Hermínia Tereza Lopes. Confirma seu nome, por favor.
Hermínia Tereza Loubison. Tudo bem, Hermínia? Tudo bem, graças a Deus. Você está ouvindo o programa desde o começo ou não? Sim, estou. Que legal. Estamos falando sobre a Bíblia. Hermínia, tem alguma passagem bíblica que mais toca o seu coração, que você lembra assim? Ai, não lembro, pai. Tem várias, mas não lembro. É, sim. A Bíblia toda tem tantas passagens belíssimas, né? Que iluminam a nossa vida de fato. Ok, então você já está concorrendo. Hoje 2 ouvintes serão premiados. Quer deixar um abraço para alguém, Hermínia? Só vocês aí na Materdei e para todos que estão ouvindo. Um abraço, obrigado pela sua participação. Obrigada. Faça como a Hermínia, liga aqui na Mater Dei para concorrer aos brindes do programa de hoje. E na internet também, nos deixando aqui mensagens, a Suzana Camargo, curtindo o programa, a Tati Cairone, Cris Stacherini, Tati Martins, Cíntia Carrer, você também na fanpage da Mater Dei, lá no Facebook, pode deixar o seu comentário, pode curtir também aqui a fotografia do programa desta quinta-feira. Elinete, alguma passagem bíblica especialmente para você, toca o seu coração assim? Partilha conosco aí. Tem sim, padre. Toda a Sagrada Escritura é riquíssima, né? Mas o que guardo comigo e vivi assim um momento onde eu tomei dessa palavra de Deus como remédio para a minha vida. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Ou melhor, capítulo 12, no versículo 22 seguinte, onde Jesus dá a instrução aos seus discípulos, dizendo a eles que não devem se preocupar. Não vos preocupeis, diz Jesus. E o evangelista Lucas, ele narra, ele diz uma palavra que no momento que eu vivi uma tremenda preocupação, eu era uma pessoa super ansiosa e preocupada demais. Mas quando eu passei a ler essa palavra, e São Lucas diz assim: não vos preocupeis, olhai os corvos, eles não semeiam, não ceifam. Quando eu entendi essa palavra e vi a expressão os corvos, é uma ave de aspecto não agradável, não é aquela ave linda, bonita, para dizer Deus cuida dela porque ela é bonita, quanto mais de nós. Então eu passei a fazer uso dessa palavra e graças a Deus, hoje eu tenho essa tranquilidade em Deus. Eu sei que tudo Deus provê e no momento certo. Muito bem, muito bonito o seu testemunho. Já temos mais uma ligação. Elinete, atende agora? Atendo. Alô, quem fala? Alô, Elizabeth. Elizabeth de quê? Maria Barbosa. Elizabeth, você fala de que lugar da cidade? Perto aqui da Pai, Jardim Ana Maria 2. Que legal. Elizabeth, você, esse mês é um mês dedicado à Bíblia. Você traz consigo alguma palavra que serviu para você de estímulo na sua vida? Sim, é o Salmo 22 ou 23, né? Depende da Bíblia. É o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, é isso mesmo, Elizabeth. Muito bem, Elizabeth, Deus abençoe, continue sempre se alimentando da palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Amém. Até mais, tchau. Até mais, tchau. 11 horas e 50 minutos. A Bíblia de fato tem tantas passagens. No Antigo Testamento, capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés faz a experiência de Deus naquela sarça ardente. Capítulo também 2 de Mateus, o Evangelho, os reis magos que procuram a Deus e encontram o menino Jesus seguindo a estrela. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, os discípulos de Emaús, Jesus que caminha com eles no dia da ressurreição. Toda a palavra de Deus, de fato, tem para nós um sentido, uma mensagem, nos reanima na fé e na esperança. Mais um ouvinte no ar, 11 horas e 51 minutos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Vera Lúcia. Tudo bem, Vera? Tô bem ocupado. Deus abençoe. Você está falando de onde, Vera? Vera, tá me ouvindo? Caiu a ligação? Ah, não, voltou. Tá no ar, Vera? Está me ouvindo? Tá, Gilberto? Oi, me ouve? A parte que mais toca na Bíblia para mim Sim. é a paciência. A paciência, que bom. Eclesiastes 2. E quem não precisa de paciência, não é verdade, Vera? Eu cheguei decorado tanto tempo.
É, muito bonita de fato. Mateus 28 também é muito importante. Sim, que bom então, velha. Muito obrigado pela sua participação, que a palavra de Deus continue iluminando a sua vida. Fica ouvindo aí, que você vai concorrer aos prêmios. Obrigado, tchau. Tchau. 11 horas e 52 minutos, faça como a Vera, temos ainda algum tempo para você ligar e falar conosco e poderá também dizer a passagem bíblica que ilumina a sua vida, que mais toca aí o seu coração, a Bíblia, palavra de Deus, e como é importante, Erinete, esse alimento diário da palavra de Deus, não é verdade? Esse alimento diário mesmo, e até bom que seja não só diário, mas em todo instante de nossa vida. A palavra de Deus é alimento. Já temos mais uma ligação preparada, 11 horas e 53 minutos, Erinete. Temos um ouvinte, Mater Dei. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Oi, Marlene. Marlene de quê? Marlene Bagnatori. Você fala da onde, Marlene? Falo daqui da Piraju mesmo, da Barra de São José. Muito bem, olha aí, toda a comunidade sintonizada na Rádio Mater Dei. Marlene, esse mês dedicado à Sagrada Escritura, à Bíblia, diz para nós, existe na sua vida alguma passagem da Palavra de Deus que mais marcou? São tantas, né? Mas o que mais me marca mesmo são as tentações que Jesus sofre. E ele supera todas as tentações, crendo em Deus, esperando o momento da sua vida. Muito bem. Você está concorrendo ao brinde aqui do programa, viu? Ok. Obrigado, Marlene, Deus abençoe, até mais. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada. 11 horas e 53 minutos, faça com a Marlene, temos ainda uns 5 minutinhos aí para o ouvinte ligar e falar conosco ao vivo. Enquanto isso, eu relembro que hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde, na Matriz São Sebastião, exposição do Santíssimo Sacramento para a adoração eucarística até 7 horas da noite. 4 horas da tarde, missa no asilo. 7h30 da noite, missa na Matriz São Sebastião, e após o nosso encontro com os ministros extraordinários da Eucaristia da paróquia de São Sebastião. 11 horas e 54 minutos, mais um ouvinte, Erinete. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Helena Cristério? Helena, tudo bom com você? Graças a Deus. A família, tudo bem também? Tudo bem, graças a Deus. Helena, concorrendo aqui a 2 brindes do programa hoje, hein? Você que ligou e participou está concorrendo a 2 brindes do programa. Mas diz para nós, Helena, você que também é uma pessoa ativa aí na comunidade, diz para nós qual passagem bíblica que você traz como mais marcante na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, é isso mesmo, Helena. Sua participação então conosco pelo telefone, valendo o brinde aqui, tá bom? Tá joia. Um abraço. Deus abençoe, Marlene, obrigado. 11 horas e 55 minutos, e hoje também estamos aqui com uma nova configuração nos estúdios da Mater Dei. Você que verá depois o programa pela TV Estância poderá perceber um novo jeito aqui da Mater Dei, uma nova configuração nos nossos estúdios, vale a pena ver. Você que nos ouve agora pelo rádio, logo mais na tvestancia.com.br você poderá assistir ao programa, que também depois ficará no ar, na internet, no site da TV Estância, também no Facebook. Sempre colocamos lá o link para que você possa assistir o programa, assista e veja também essa nova configuração aqui dos estúdios da Mater Dei, que está com um equipamento novo, novos transmissores, sempre melhorando a qualidade para você, ouvinte. 11 horas e 56 minutos, mais uma ligação, Erinete. 8 horas e 56. Alô, quem fala? Ana Zita. Ana, é 11 horas. Ana Zita. Ana? Zita. Zita. Isso. 11 horas e 56 minutos então, né, Zita? E você, Zita, que participa conosco, você estará concorrendo a 2 brindes bonitos demais e muito útil do programa, viu? Obrigada. E você diz para nós, qual passagem bíblica que você traz consigo que mais lhe chama a atenção? Eu gosto muito do Salmo 135. Salmo Hino 100. de louvor ao Criador. Que lindo, Ana. É. Lindo mesmo. E você percebeu que os nossos ouvintes sempre traz consigo uma mensagem bíblica, né? Isso.
E você fala de que lugar da cidade? Do centro. Do centro da cidade. Olha só, Piraju toda ouvindo aí a Rádio Mater Dei. Brasil pode ouvir, né, Padre Gilberto? Através também do www.materdei.com.br. Na verdade, em qualquer parte do mundo, pela internet, você pode sintonizar aí a Mater Dei FM e também a tvistância.com.br. Obrigado pela sua participação, viu, Ana? Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. 11 horas e 57 minutos, já estamos aí quase chegando ao final, o tempo passa veloz aqui na Mater Dei, mas o telefone já está tocando novamente e você vai falar conosco ao vivo aqui pela Mater Dei FM. 11 horas e 57 minutos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Zé Espínola. Como? Zé Espínola. Ok, você está ouvindo o programa desde o início, velho? Está ouvindo o programa desde o início? Desde o início. Que bom. Tem alguma passagem bíblica que você recorda, que toca o teu coração? Tem várias, mas o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade, o Senhor é o nosso pastor e nada falta aquele que o acolhe em sua vida. Quer deixar um abraço para alguém, uma saudação? Um abraço para minha família, para minha secretária Silvia, para o meu grupo de oração Sagrado Coração de Jesus. Obrigado pela sua participação, Deus te abençoe. Amém. 11 horas e 58 minutos, já estamos aí com o nosso tempo quase que terminando. Elinete, vamos dar mais a oportunidade para essa última ligação que você vai atender e depois então já realizaremos aí o sorteio. Hoje 2 ouvintes contemplados, um com a Bíblia, o outro com o terço de São Bento. Elinete. Alô, quem fala? A Valdirene. Valdirene. Valdirene do quê? Valério. Valdirene e Valério, olha só, concorrendo a 2 brindes aqui no programa, Valdirene. Diga para nós também qual passagem bíblica que você traz consigo que serve de luz para o seu caminho. Tem várias passagens, mas tem uma que é de Lucas. Minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Muito bem, Valdirene. Você concorrendo aí a brindes. E acesse também depois, através do Facebook, a TV Instância, viu, Valdirene? Para você nos ver, para você poder olhar o brinde aqui que está sendo doado através da Rádio Mater Dei, tá bom? Bem, muito obrigada. Um abraço. Outro, tchau. Agradecemos aos ouvintes que ligaram. Encerramos agora as ligações. Nosso tempo já está esgotado. 11 horas e 59 minutos, Elinete. Vamos realizar agora então o sorteio. Vamos Aí, realizar o sorteio, padre. O que vai valer primeiro, padre? A Bíblia ou o terço? Primeiro o terço de São Bento, Elinete. Vamos Primeiro lá o então. terço de São Bento. Primeiro o terço de São Bento. Você depois poderá também ver aqui pela TV Instância o sorteio. Então a Elinete vai dizer quem foi o ouvinte premiado, Elinete. Olha só, é a Helena Cristelli. Helena, você foi a contemplada desse lindo terço, lindo mesmo, e nós convocamos você para rezar por nós, viu, Helena? Quem ganhar o terço também reza pela Rádio Mater Dei, reza por cada um de nós, tá bom? Então a Helena foi a ganhadora do terço, padre. Agora vamos ver a Bíblia? E lá no escritório paroquial também nós temos o terço de São Bento para quem desejar. Agora a Bíblia, Elinete, vamos lá então, segundo papelzinho aqui, vamos ver quem que foi o ouvinte contemplado com a Bíblia. A primeira que ligou, a dona Hermínia Tereza Louvison, a senhora ganhadora da Bíblia Sagrada, dona Hermínia. Parabéns então às 2 ouvintes premiadas, agradecemos os demais que ligaram. Não desanime, um dia será a sua vez de ser contemplado aqui na Mater Dei FM. Meio-dia, Elinete, para onde que os ponteiros apontam nesse momento? Para o infinito, Padre Gilberto. Elevemos também nosso coração, nossa mente a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E Amém. pelas mãos de Nossa Senhora, Mater Dei, Mãe de Deus, nossa Mãe, que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso abençoe a você, ouvinte Mater Dei, a você, internauta, que nos acompanha pela TV Instância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Elinete, mais uma vez agradecemos a sua presença
todo o seu carisma aqui na Mater Dei e também na TV Estância. As portas aqui sempre abertas para você. Eu que agradeço, estou me sentindo em casa já, né, Padre Gilberto? Muito obrigado mesmo pelo convite, e vocês que nos ouvem também podem estar nos assistindo através da TV Estância. O link no Facebook do Padre Gilberto, também no meu, do Fernando Carré. Então, nos assista nós, né? Assista nós aí na TV Estância. Um abraço também ao Fernando da TV Estância, a nossa equipe Mater Dei, o Anderson, Leandro, a Patrícia e a você, ouvinte Mater Dei e internauta da TV Estância. Com a graça de Deus, na próxima quinta-feira, aqui estaremos para mais uma edição do programa Atualidades. Valeu, tchau!